Olá, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais uma live aqui do Centro de Mídias. Meu nome é Caetano e eu estou hoje coordenador da COPED, da Coordenadoria Pedagógica, e estou aqui hoje para uma das nossas lives sobre o novo ensino médio. Então, como a gente já começou aí na semana retrasada, a gente vai fazer uma live toda semana aqui até o final do ano, sobre os temas gerais do novo ensino médio, né? Esse programa que envolve tantas áreas, né, tantas frentes, e que é uma das grandes políticas públicas da educação a ser implementada no Brasil inteiro, né? Então, está todo mundo aí também de olho nessa política. Essa é uma live que a gente faz nesse horário, aqui da 1 às 2, e que é, portanto, uma live, ela não é obrigatória, né, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem aí uma participação livre, quem quiser participar, a gente está transmitindo agora pelo Centro de Mídias, e vocês podem também, quem quiser, mandar, eu estou aqui com o celular, vou ficar recebendo aí as perguntas, as dúvidas, o que vocês tiverem de críticas, de sugestões, de ideias, né? Também estão sempre bem-vindas. Eu vou ter um comecinho, passar algumas informações gerais aqui, recapitular um pouco do novo ensino médio, né? Que é um pouco o nosso tema. E aí, logo na sequência, vou começar uma conversa aqui com uma convidada muito especial, passar para você dar uma boa tarde para todo mundo, que é a Valdete, nossa dirigente regional de ensino de Jundiaí. Boa tarde a todos. Obrigada, Caetano, pelo convite. Obrigada, Seduc, pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês hoje, compartilhar um pouco da experiência da nossa diretoria e também do meu tempo enquanto diretora de escola. Será um prazer estar essa tarde com você, Caetano. Obrigada. Legal. Sempre muito bem-vinda aqui, Valdete. Bom, pessoal, então vamos começar conversando um pouquinho sobre o novo ensino médio. Eu vou trazer aqui algumas informações bem gerais, que acho que muita gente já viu, mas eu sempre gosto de recapitular e começar do zero, para todo mundo ter sempre a base igual, né, a formação geral aí de todo mundo igual. Bom, antes de começar sempre todas as falas do ensino médio, eu coloco sempre um slide na tela que traz recursos indispensáveis, vamos dizer assim, né? Então, onde que a gente consegue encontrar o currículo paulista, etapa do ensino médio? Está no site da EFAP. Então, a gente tem lá efap.educacau.sp.gov.br/currículo paulista, né? Então, lá a gente tem esse documento que já traz aí todas as habilidades, a estrutura geral dos itinerários formativos, né? O que a gente espera que os nossos alunos aprendam ao longo do ensino médio, né? Então, a gente já trabalhou a construção desse currículo, esse que teve mais de 400 mil contribuições para melhoria, né? E aí, finalmente, a gente publicou esse currículo ano passado, essa etapa do ensino médio ano passado, e começa agora a implementação. Mas é sempre bom, quem quiser revisitar o documento em si, ele está no site da EFAP/currículo paulista. Nesse mesmo site, aí numa outra parte, né, ao invés de ser direto no currículo paulista, você tem currículo paulista/ensino-médio. Né? Então, efap.educação.sp.gov.br/currículo paulista/ensino-médio. Nesse site, vocês vão ver que tem todas as informações sobre o novo ensino médio, né? O novo currículo do ensino médio e vários materiais importantes para essa nova etapa, né? A gente tem lá os materiais de apoio ao estudante, por exemplo, a versão digital, tem o material do professor, também de apoio à implementação do novo ensino médio. Esse é um material que chega em 2021 com uma coleção já adaptada ao novo currículo, né? Então, a gente tem as sequências de atividades, sequências didáticas desse material. Vocês vão ver que já estão todas entrelaçadas dentro de cada área do conhecimento. Então, está bem bacana. A equipe curricular da Seduc preparou com bastante carinho para todos os professores. A gente espera que vocês gostem. Tem mais um outro slide que eu quero mostrar também, antes de a gente começar de fato a falar, que é o próximo, pode passar, que é o... até esqueci que eu estava com o negócio aqui na mão, mas
o slide desse aqui traz o link de outros 2 recursos, da formação, as formações que a gente já fez sobre o novo ensino médio, né? Inclusive tem lá a live que a gente fez com a presidente do Conselho Estadual de Educação, a professora Gislene Trigo, e com a presidente da APASE, também membro do Conselho Estadual de Educação. A gente trouxe as duas para conversar só sobre novo ensino médio, implementação do novo ensino médio nas escolas particulares, que também é uma coisa que surge várias dúvidas. Então tem lá várias informações dessa live, mas também outras formações. Então tudo que você precisa saber sobre o novo ensino médio tem nessas formações aí também no site da EFAP, né? Então aí dessa vez é o site da EFAP, Currículo Paulista, ensino médio / formações, materiais de formação ensino médio, né? Então aí a gente tem muitos recursos. Também temos uma página só para as respostas das perguntas frequentes. Então, você pode encontrar a resposta para várias das perguntas que já foram feitas também nesse site, que a gente está colocando o link aqui, mas vocês conseguem também acessar pelo próprio site da EFAP, tá bom? Pessoal, então, em geral, eu dou essa introdução geral para a gente se localizar no novo ensino médio, né? E a gente tem algumas informações fundamentais que são importantes da gente relembrar do novo ensino médio. Por que a gente está fazendo essas lives agora, né? Mobilizando, energizando esse tema? Porque já em 2021, todos os estudantes que estão agora na primeira série em 2021 já são parte desse currículo novo do novo ensino médio, né? Então eles já estão aí incluídos. Vocês vão ver que as habilidades previstas nesse currículo novo já estão refletidas no material do currículo em ação que vai chegar nas escolas e já tem aí essas sequências pensadas para essas habilidades do novo ensino médio. Na primeira série, o que tem de importante também é que todos esses estudantes da primeira série vão, ao longo do ano, aprender mais sobre esses caminhos possíveis do novo ensino médio, para que eles possam, até o final do ano, fazer uma escolha de qual itinerário formativo eles querem cursar no ano que vem. Ao mesmo tempo, a gente também vai preparar as escolas para que elas também aprendam, né, as equipes escolares, o gestor, as equipes de professores, aprendam também sobre esses itinerários formativos e possam chegar à conclusão de quais itinerários vão ser ofertados aí para os seus estudantes, né? Então, isso também vai ser um processo ao longo do ano de 2021. Tudo isso para que a gente tenha um ensino médio que de fato permita que os estudantes tenham os conhecimentos básicos, né, tenham uma formação geral básica, que é o que a gente está fazendo agora na primeira série, e ao mesmo tempo também possa escolher as áreas que eles mais gostam, né, a área ou as áreas que eles mais gostam, para aprofundar os seus estudos, né, sem precisar ficar mais tempo na escola. A gente vai continuar ampliando o programa de ensino integral, lógico, né? A ampliação da jornada é importante, a gente continua nessa toada, mas a gente tem que pensar em toda a rede ao mesmo tempo, né? E já nessa primeira série que entra em 2021, já vai ter essa formação geral básica e começar a se aprofundar na área que escolher no ano que vem, né? Isso mostra muito do foco desse novo ensino médio, que é o que a gente vai conversar hoje também bastante, né, Valdete? Que é um foco no protagonismo do estudante, né? Como que a gente cria as condições para que o estudante possa estar no centro do processo educacional e possa também exercitar esse protagonismo, né? De fato, escolher, ter uma atuação ativa na escola e na definição do seu próprio projeto de vida, né? Então, ele permitir da gente trazer mais elementos para que o estudante possa aí trabalhar o seu projeto de vida já desde o ensino médio. Aqui a gente traz uma breve linha do tempo, então vocês vão ver que em 2021 a gente já começa com os estudantes da primeira série. Quando esses estudantes em 2022 ingressarem na segunda série, a gente começa também com eles, vai ser a primeira turma de segunda série do novo ensino médio. E aí perguntam assim, mas só vai implementar novo ensino médio, só vai ser para essa turma?
O ano que vem, gente, a nova turma que entrar na primeira série em 2022 também vai estar no novo ensino médio. Ou seja, são as turmas daqui em diante, né, todas as turmas de primeira série de 2021 em diante vão estar já no novo currículo. 2022, todas as turmas de segunda série em diante vão estar no novo currículo e a partir de 2023, a gente vai ter todos os estudantes da terceira série já nesse novo currículo, né? Então, aqui a gente está falando dos estudantes da primeira, segunda e terceira série do ensino regular, do PEI e do noturno. Tá? A gente não tá, esse cronograma não se aplica à educação de jovens e adultos. Para eles, a gente vai ter um cronograma um pouco diferenciado. Então, a gente começa com eles na primeira série, no primeiro termo de 2022. Né? Mas, logo na sequência, eles já vão alcançar, abre aspas, seus pares, porque também eles têm eles têm termos que duram um semestre cada um. E uma dos elementos que acho que tem também muito a ver com a nossa conversa de hoje, e que já trouxe várias bases para a gente poder implementar o novo ensino médio, é a experiência, né, que nosso Estado tem com o ensino técnico. Né? Então, São Paulo tem uma trajetória bem longa já de integração do ensino técnico com a educação básica, né? Inclusive serviu de inspiração para o modelo nacional, né, de quando foi feita a atualização da LDB, que incluiu o itinerário técnico o profissionalizante como uma das opções de oferta de itinerário para o ensino médio. Né? Então, muito do que São Paulo desenvolveu aqui nas últimas 2 décadas também serviu de modelo, de inspiração para o Brasil todo começar a permitir que já dentro do currículo do ensino médio tivesse já a possibilidade do estudante cursar um itinerário técnico, né? Técnico profissionalizante. Seja um curso técnico mesmo, seja cursos profissionalizantes de menor duração ao longo da trajetória dele do ensino médio. Aqui em São Paulo, agora a gente está materializando essa experiência por meio do programa Novo Tec. Então, acho que a grande novidade que esse programa Novo Tec traz é a velocidade de expansão. Então, a gente está saindo aí de 8% da rede com oferta de ensino técnico para chegar em 2023 a quase 30%, né, da rede com essa possibilidade, né, com essas oportunidades de curso técnico profissionalizante. É uma demanda muito grande dos nossos alunos, mais de 35% dos nossos alunos fizeram pedidos explícitos para ter essa oportunidade, né, poder ter essa oportunidade, e é para esse caminho que a gente está rumando, né, para dar essas opções aí para pelo menos 1/3 da rede até 2023. A gente já tem uma experiência bem bacana, né? Então, hoje, na primeira e na segunda, contando os alunos da primeira e da segunda série, a gente já tem 25 mil estudantes já estudando no Novotec, né? Todas as diretorias têm sua escola representante ou suas escolas participantes do programa, distribuídos em 709 turmas, né, pelo estado todo. São 451 escolas estaduais que têm a oferta do técnico integrado com a grade do ensino médio regular. Né? Então, a gente está aprendendo aí com essas experiências desses 232 municípios, e um desses municípios é justamente Jundiaí, né, que é onde a nossa convidada especial de hoje ela vem, né? Então, Valdete trabalha na diretoria regional de Jundiaí, teve uma experiência muito bacana como diretora de escola, né? E de uma escola que era justamente uma escola que tinha um modelo de educação técnica dentro dessa lógica já de ampliação das oportunidades de ensino técnico para os nossos estudantes, e que foi aí crescendo junto com o programa, né? Conforme o programa foi se maturando, né? Com a vinda do Novotec integrado, também passou a integrar o Novotec integrado. Hoje a Valdete está como dirigente regional de ensino, né? De Jundiaí, mas acho que eu queria trazer aqui primeiro, Valdete, para a nossa conversa aqui hoje, que você resgatasse um pouquinho dessa sua experiência, né, nessa escola que ofertou esse itinerário técnico, né, e como que foi esse início lá
Conta um pouquinho para a gente. Bom, Caetano, primeiramente, assim, é super bacana poder compartilhar com a rede essa experiência. Por quê? Quando eu chego na escola em 2019, eu me deparo com uma escola que, na verdade, eu havia escolhido, uma escola de ensino médio, que atendia mais de 1.200 estudantes. E quando eu chego na escola, nós já tínhamos uma herança do Centro Paula Souza lá conosco. Então, nós já ofertávamos as modalidades de ETIM, de Vence. E chega bem na minha vez, então, 2019, a Escola Antenor Soares Gandra, onde eu sou a diretora efetiva. Nós estávamos entre as 10 escolas que iam ministrar as primeiras turmas de MTech. Só para a gente resgatar um pouquinho. Então, o que acontece? Eu tenho a experiência de trabalhar com MTech e depois, lá para 2020, já as turmas de Novotech. E por que isso foi tão bacana na nossa escola? Porque, na medida que nós fomos entendendo também essas disciplinas que eram ministradas na ocasião, eram logística e administração, nessa interação das turmas regulares com as turmas que já já estudavam ali na nossa escola por meio dessas modalidades com o centro, nós fomos trocando uma série de experiências. E essas experiências elas foram relevantes por quê? Não só a integração entre estudantes, e também eu, como gestora, fui entendendo essa articulação e o quanto que os estudantes de ensino médio, eles desejavam fazer um curso técnico que o habilitasse não só para o mercado de trabalho, mas também para a continuidade dos estudos em ensino superior. Então, essa experiência foi muito bacana. Em 2019, a gente já dá esse protagonismo para os meninos, para eles se articularem no chão da escola. E isso foi me trazendo uma experiência, Caetano, para se aproximar junto da outra instituição, no caso, da Secretaria de Desenvolvimento, para que a gente pudesse pensar uma série de ações dentro da escola juntos. Desde os eventos que eram feitos na escola, por exemplo, desde o Dia da Mulher, a festa de primavera, a interação dos grêmios dentro da escola, e outros eventos que costumeiramente a escola pratica. Isso foi me trazendo um fortalecimento, não só para a equipe gestora, mas para os professores também entendendo esse movimento e desejo dos estudantes. Isso foi fundamental para nós na chegada do final do ano, porque nós tínhamos mais experiência e pudemos também trocar muita experiência com os professores do centro. E nessa conversa toda, trabalhos interdisciplinares que foram sendo realizados. Isso foi muito legal. Em que medida que estas disciplinas, por exemplo, que eles estavam imersos, da logística, da administração, o quanto que o ensino propedêutico impactava nisso tudo, e como que nós fomos trocando ideias nesse decorrer de ano. Isso foi muito interessante. Essa integração, né, entre os professores do Centro Paula Souza e os professores da escola estadual, ela é uma integração muito interessante, né? Às vezes difícil de fazer, mas que pode dar frutos muito bacanas, né? Você mencionou, nessa escola tinha 2 itinerários técnicos, então? Sim, nós tínhamos a administração e tínhamos logística. Onde começa a nossa história? Já na primeira reunião de pais e mestre, o que nós fizemos? Mas é até legal a gente dizer um pouquinho antes. Quando nós fomos ofertar esses chamados itinerários hoje, que hoje a gente tem como nome de itinerários para nós, nós movimentamos uma conversa de levar os nossos professores para conversar com os professores do centro e quanto que os professores do centro trocaram suas experiências, quer sejam de notas de conceito, de números absolutos para as nossas médias. Então, começou-se ali possibilidade de trabalho articulado nessa reunião, assim que os professores assumiram as aulas e nos primeiros dias letivos. Essa conversa ela vai sendo afinada e já na primeira reunião de pais e mestres, o que a gente faz? Traz os professores do centro para discutir junto com os pais da escola. E daí você começa a propagar na escola essas possibilidades que o estudante pode vir a cursar, pode chamar a atenção para o seu projeto de vida. Isso ganha força, então, no chão da escola. Isso foi muito legal. Que legal. E aí, você também comentou sobre essa integração, né, entre... como que os componentes curriculares propedêuticos, né, que a gente está acostumado, eles também podem trocar e estar conectados com o mundo do trabalho, mesmo sendo componentes propedêuticos, né, como acadêmicos, vamos dizer assim, né? Como que você viu isso acontecer na escola, né, dos componentes dos outros componentes de professores de história, ou de geografia, ou de matemática, como é que eles se relacionavam com o que os alunos tinham ali de projeto de vida, né, que já estava se manifestando por meio do técnico? Isso é interessante de observar, porque quando os estudantes já têm isso, que eles querem cursar
determinados itinerários, o que a gente observa? Meio caminho do seu projeto de vida já desenhado. E o que isso impacta no trabalho do professor? O plano de aula que ele vai elaborar. Isso foi significativo do professor do ensino propedêutico, olhar para esses itinerários e ver em que medida que as suas disciplinas conversam com esses itinerários formativos. Isso foi de um ganho gigantesco. Por quê? Na nossa experiência, por exemplo, Caetano, uma das disciplinas que era oferecida, um dos cursos, que eram logística, o quanto que o nosso professor de história, de geografia, de matemática, eles interagiram nos eventos que eram colocados por outra instituição e que dialogavam diretamente conosco. Então, por exemplo, uma saída de campo. O quanto que o estudante, quando foi lá dentro do seu itinerário formativo de logística, o quanto que os nossos professores puderam contribuir nessa saída de campo. Então, por exemplo, legal. Vamos olhar lá logística. Como é que eu vou entender a malha viária de Jundiaí, a malha ferroviária de Jundiaí, a professora de história, qual que é a história disso tudo? De onde veio, né? Exatamente. Qual a origem disso tudo? Então, uma outra perspectiva que foi muito interessante, quais são os impactos ambientais? Então, você começa a observar outras áreas do conhecimento, complementando, na verdade, enriquecendo esse currículo. Então, são uma via de mão duplas, enriquecendo os itinerários e o propedêutico. E você não pode perder essa admissão, porque ela, de fato, é o que vai hoje trazer esse entendimento para nós do quanto os itinerários formativos são significativos na formação desse estudante que almeja não só mercado de trabalho, como ensino superior. Perfeito. E conta um pouquinho para a gente, Valdete, como que foi, quais os desafios que você teve assim logo no começo em relação à implementação desse modelo novo, né? Eu sei que, lógico, tem toda uma tradição de oferta do ensino técnico, como eu falei, né, essa tradição tem tudo a ver com a história de São Paulo, né, da rede estadual de São Paulo, que sempre foi protagonista nessa oferta, né, da integração com o mundo do trabalho, dessas oportunidades para os nossos jovens, mas também tem um desafio de começo, né, também, de mudança do modelo. Como que foi isso? Como que foi esse aprendizado no começo? Bom, em princípio, ele traz assim não só um desconforto, mas os professores acabam ficando desconfiados. Como que eu vou poder auxiliar esse estudante? Esse plano de aula que, em certa medida, me deixa um pouco com reservas de como eu vou elaborar esse plano e como tudo isso vai conversar com o plano pedagógico da escola, com o projeto político-pedagógico da escola. Então, é claro que essas conversas elas são mais aprofundadas, eu diria assim, mas também requer do diretor de escola uma escuta muito atenta. Então, de você perceber quais são as ansiedades dos seus professores, como que ele pode dialogar com esses outros professores e, mais ainda, uma escuta desse estudante. Como você falou, quais foram os desafios? Os desafios eram esse mesmo, da integração, de olhar para os professores na escrita do seu material e aí elaborar o seu plano de aula, o seu planejamento e colocar isso para acontecer. Você vencer essa barreira de dizer para ele, é possível de ser feito. E também uma outra perspectiva que foi interessante, mas isso requereu muito trabalho, não só dos professores como do trio gestor, de fazer a integração dos estudantes que cursavam já os itinerários formativos e aqueles 80% dos meus estudantes que não faziam isso. Interessante. Então, isso foi um desafio. As pontes entre os estudantes. Exatamente. Então, de dizer o seguinte, olha, o Caetano, ele faz itinerário formativo de logística e o meu está lá só no propedêutico. E dele chegar para você e dizer assim, professora, mas por que eu não posso fazer? E você falar, poxa, a gente precisa ampliar essa oferta. E é o que a gente consegue chegar agora. Eu saio de uma realidade de Jundiaí, por exemplo, de 2 itinerários formativos e chego hoje a 16. Então, você vê que em curto espaço de tempo, aquilo que você mostra nos slides anteriores, ampliando esta oferta. É uma preocupação dessas salas? Claro que sempre há, mas sempre haverá um estudante interessado. Sim. Agora, requer deste diretor essa articulação profunda e destemida, eu consideraria. Isso é muito interessante. A gente estava falando, né, Valdete, sobre as habilidades do professor, do diretor comunicador, né, do diretor que engaja a comunidade, que engaja os seus professores, tanto a comunidade escolar mais interna, vamos dizer assim, a comunidade de professores, a equipe de professores, quanto a própria comunidade escolar para fora dos muros da escola, né, os familiares dos alunos, né, até o mundo do trabalho que está ali em volta daquela escola, que inevitavelmente vai se conectar com os nossos estudantes, né? Como que você vê esse papel do diretor de escola liderando esses processos de mudança dentro da escola, né? Assim,
comunicando, estando de fato ali com a comunidade. Como que você vê isso? Na verdade, é uma disponibilidade do diretor no seguinte sentido, de pensar o papel efetivo social da escola, e que isso é muito relevante para nós, e também é muito importante que o diretor ele comece a pensar nas ações que ele já faz cotidianamente, como que isso vai se materializar essa relação. Então, partindo da minha experiência, qual foi a nossa primeira conversa? Vamos olhar para os calendários. Como é que esses calendários convergem? Então, nós fomos fazendo ajustes entre os dois calendários, e uma vez que eles ficaram muito articulados, muito unificados, diminuiu esse espaço. Então, tudo que a nossa escola fazia estava muito articulada com os dos itinerários. E daí um exemplo que melhor representa eram as feiras de profissões. Legal. Isso foi muito interessante no chão da escola, porque nós víamos todos os estudantes que já tinham esses itinerários nas suas grades, mas que impactaram diretamente nos alunos da escola regular. E isso, Caetano, foi bacana no seguinte sentido, nos 3 períodos. Legal. Porque a escola onde eu era diretora, onde sou ainda efetiva, nós tínhamos a turma do noturno. E parecia uma universidade aquilo à noite. Então, para você ver como que a escola, ao proporcionar as oportunidades, os meninos se mostram interessados e têm uma presença maciça. Que legal. E tem tudo a ver com uma outra coisa que eu te perguntava, Valdete. Acho que um dos aspectos cruciais para 2021, que a gente está trazendo, até comentei, tem uma professora que até perguntou, essa live é reprise da live passada ou o Caetano está só repetindo as informações? Eu estou repetindo as informações, tá, pessoal? É porque a gente precisa falar várias vezes, porque às vezes tem pessoas que não assistiram as anteriores, então eu sempre gosto de recapitular no começo, tá bom? Mas um dos aspectos fundamentais desse novo modelo de ensino médio é essa característica de trazer para o estudante a escolha, né, a possibilidade de escolha, dele ter opções de caminho para seguir. Como que você vê o papel aí da liderança escolar, né, do diretor, do gestor, de forma geral, para apoiar esse processo de escolha? Né? Porque a gente vai ter aí, esse ano, 450 mil alunos da primeira série do ensino médio que vão participar desse processo de escolha. Como é que você vê esse papel para apoiar nesse processo de escolha os alunos? Primeiramente, por que eu acho legal essas lives? Eu acho que eu vou falar essa palavra legal várias vezes. Porque é aproveitar o que a rede já tem de interessante que acontece e que o diretor faz uso disso para não só fortalecer, mas evidenciar todo esse trabalho que a rede oferece. E daí eu vou falar das eletivas e vou falar também dos projetos de vida. Então, as escolas do Programa Ensino Integral, obviamente, elas saem na frente porque isso já está ali constituído na sua grade. Então, a partir do momento que a escola já tem mapeado os seus projetos de vida e, consequentemente, as suas eletivas, ela já vai observando quais são essa curva de tendência de itinerários, de eletivas que são oferecidas ao longo desse tempo que as escolas do programa existem. Nas escolas regulares, com o projeto de vida hoje nas grades do Inova e as eletivas, também é outra tendência forte que precisa ser observada. Em que medida esses projetos de vida estão apontando estas eletivas? Daí você pode me dizer assim, Valdete, mas nós tivemos o ano de 2020 que colocou tudo isso para o remoto, como que a gente pode trabalhar com essa questão toda? Tem uma palavra que é muito importante, que é difícil, às vezes, de desenhar, mas ela é necessária. São os chamados indicadores de processo. Na medida que eu tenho esses indicadores muito bem delineados do projeto de vida, das eletivas, então eu consigo visualizar possibilidades maiores de itinerários formativos. E daí, o que vai, quando você pergunta da articulação do diretor? Se eu sou uma escola de ensino médio, obviamente, eu muito rapidamente, já nas primeiras semanas de aula, mapeando esse PV e mapeando essas eletivas, e ela vai ter que começar a trabalhar deste ponto zero, vamos dizer assim. Mas e as escolas que oferecem os 2 segmentos? Olha que bacana, porque você já tem o projeto de vida nos anos finais, já tem o ensino médio ofertando isso, então você tem maior possibilidade, tem maiores chances de trabalhar com os estudantes dos 9º anos, com esses PVs que já veio sendo desenhado e que ganha força agora no ensino médio, e para 2022 você oferecer, literalmente, os itinerários formativos, com uma perspectiva do ensino técnico, mercado de trabalho e a continuidade dos estudos. Então, veja, as escolas que têm 2 segmentos, por mais difícil que seja, de você articular tudo isso, mas você tem uma chance real e bastante forte para você trabalhar o que está sendo ofertado nos anos finais,
fazendo com que esse estudante olhe para o ensino médio e ele chegando com mais força para o ensino médio. E as escolas que são efetivamente do ensino médio, precisa olhar muito para esse indicador de processo, ser ágil nesse desenho todo, para que o estudante não perca só tempo e também a escola saiba para onde ela quer chegar. Exato. Que isso vai ser fundamental. Porque quando daqui 3, 4 anos que ela olhar para esta curva toda, ela vai poder dizer assim: nesta unidade escolar, a minha tendência de itinerários formativas é essa. O que vai trazer mais segurança para o estudante, quando, de repente, ele quer olhar para um outro itinerário formativo de uma outra unidade, ele já vê que aquilo ali está consolidado. Isso é muito interessante. Por quê, Caetano? Nos estudos que nós temos observado, os projetos de vida, eles mudam, mas com uma pequena alteração entre eles. Sim. Então, você tem essa chance de circular, mas não saindo muito dessa esfera, entende? Eu acho isso muito legal, Aldete. Inclusive, tem uma pergunta aqui, a Pro Cristiane perguntou assim, projeto de vida apontam eletivas? Eu acho que é legal a gente falar dessa conexão, né, entre o projeto de vida, as eletivas e os itinerários formativos, né? Então, eu sempre comento que a escolha do estudante pelas eletivas já é um processo de aprender a escolher, né? Então, ele começa escolhendo um componente só, né? Um componente aí de 2 aulas por semana, um semestre, e com isso ele vai poder ver, bom, escolher esse componente. Isso quer dizer que eu renunciei à escolha da outra eletiva, né? Não estou cursando a outra, escolhi essa, não, cada escolha uma renúncia, né? Escolhi essa, não estou escolhendo a outra. Se eu me arrependi, tudo bem, né? Eu posso depois do semestre que vem escolher outra, né? Tentar, eu tenho um giro maior, eu consigo fazer essas eletivas. E a ideia é que a proposta, né, e o interessante é que a escola oferte as eletivas com base no que ela vai aprendendo sobre os projetos de vida dos alunos, né? Ela comece a cada vez mais ofertar eletivas que conversam com esses projetos de vida, né? E assim, ao longo do tempo, você deu o exemplo dos alunos que estão numa escola que é de anos finais e ensino médio ao mesmo tempo, né? Essa é a característica da maior parte das nossas escolas, né? Se você pegar a escola do Estado de São Paulo, que tem mais frequência, que ocorre com mais frequência, é a escola que tem os 2 segmentos, médio e fundamental nos finais. Então, esses alunos, eles já vão vendo como que estão seus colegas mais velhos, né? Eles já vão tendo também essa troca que pode ser muito bacana para as ofertas dos itinerários. E eu acho que é interessante isso também, de que ao ofertar as eletivas, a própria escola já vai reconhecendo, o que você comentou, né? Já vai reconhecendo quais são os itinerários que fazem sentido ali, né? Tem uma pergunta que... Cadê aqui? O que a Pro Carla, acho que é Carla Gabriela, talvez, a professora Carla perguntou o que acontece com as disciplinas que não estiverem nos itinerários escolhidos pela escola. E aí, Pro, acho que é importante também para tranquilizar todo mundo. A oferta dos itinerários formativos, ela vai sim ser feita a partir dos projetos de vida dos alunos, mas ela não vai deixar de considerar os professores que estão naquela escola, né? Então, eu vou ofertar itinerários que encaixem com a carga horária que os nossos professores têm naquela escola, né? Então, acho que esse é um equilíbrio importante da escola fazer e que, na verdade, já acontece hoje com as eletivas, né? Às vezes, tudo bem, o aluno pode querer uma eletiva muito, muito distante. Se o aluno quer uma eletiva muito, muito distante da realidade daquela escola, infelizmente, naquele momento, a escola não vai conseguir ofertar, né? Porque a eletiva ela não é só o desejo do aluno, ela também é as possibilidades dos professores, né? As características da escola. Então, a oferta do itinerário formativo vai ser definido pela escola, também tendo como base as características do seu corpo docente, né, dos seus professores, especialmente efetivos, categoria F, que possam ali ter que tenham essa jornada, né, e tenham essas experiências durante a graduação ou qualquer pós-graduação relacionadas com esses itinerários, né. Então, acho que esse é um ponto também importante para deixar, que vem nas perguntas, o que acontece, não vai ter o meu componente? Não vai ter o seu componente, sim, também, não se preocupe, né? Então, acho que essa é uma coisa que eu sempre gosto de deixar o pessoal
mais tranquilo, né? Tem uma coisa que também é bem recorrente, Valdete, que eu queria ouvir um pouco você, é que tem a ver com eu coloquei aqui, né, que uma das coisas mais importantes do novo ensino médio é que ele traz as ferramentas, os meios para a gente materializar cada vez mais o protagonismo juvenil, né? Como que você vê essa questão do protagonismo juvenil no ensino médio e como que a gente consegue aproveitar o potencial que acho que na nossa rede é fantástico, que é o potencial dos nossos grêmios, né, dos líderes de turma, né, dos jovens que realmente estão aí despontando nas nossas escolas. Como que a gente consegue aproveitar esse potencial todo para, né, fazer com que eles também espalhem esse protagonismo para os seus colegas, né, para a gente formar gerações inteiras de jovens protagonistas? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, mas eu também quero fazer um pouquinho antes um resgate da professora preocupada com o projeto de vida. Nós temos uma máxima que nós falamos sempre de não deixar nenhum estudante para trás. Quando a gente fala de não deixar nenhum estudante para trás, tem uma questão muito interessante, que quando nós olhamos para a gama de projeto de vida dos estudantes, às vezes as disciplinas não conseguem, as disciplinas eletivas, elas não conseguem dar conta de todos os desejos dos estudantes ali. Mas uma escola atenta, ela vai observar que um dos projetos de vida está muito diferente. E eu vou citar um exemplo. Uma vez, fazendo uma leitura de alguns projetos de vida, na ocasião de uma das escolas PEIs, eu vi que um estudante tinha colocado como PV ser celebridade. E eu pensei comigo assim, poxa vida, como eu vou dar conta de uma eletiva onde o desejo desse estudante é ser celebridade? A primeira imagem que veio na minha cabeça era assim, pensei logo nas nossas, né, nas pessoas mais famosas que você conhece. E eu acho que eu não tinha entendido muito o que era esse PV do estudante, aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo, me torno diretora. E mais tempo lá na frente, eu vejo novamente os estudantes com esse mesmo desejo. E ao mapear tudo isso, o que nós fomos entendendo? Que o desejo de ser celebridade, para ele chegar neste desejo, era ser um youtuber. Então, foi muito interessante de perceber depois que, quando o Novotec Expresso ofereceu, nós tínhamos 30 estudantes fazendo as disciplinas de youtuber. Sim. E daí eu pensei comigo, poxa, a gente conseguiu dar conta, então, de um desejo tão inusitado de PV, do estudante de ser celebridade, agora cursando uma disciplina de youtuber. Perfeito. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? É importante, se às vezes você não consegue agrupar todos os PVs dos estudantes, lembrando que projeto de vida é atender às expectativas pessoais do estudante, mas também do mercado de trabalho, do futuro dele. A gente costuma dizer muito assim, estudante, você vai morar no futuro, então como é que você olha para tudo isso? Vamos desenhar isso agora. Então, às vezes, a escola ela mapeia aqueles projetos, aqueles PVs que podem se aproximar de determinadas eletivas, mas alguns ela não vai conseguir contemplar. Mas a experiência que nós temos tido também, Caetano, o que a gente observa? Que estes PVs, muitos diferenciados, eles ainda são em números menores. E que você, de repente, numa outra oportunidade, você vai conseguir oferecer. Então, essa preocupação da professora, que, de repente, ela não vai conseguir dar conta nesta unidade, que o estudante vai para outra, a curva ainda é muito baixa. Exato. Mas ela vai se manifestar e tudo mais. E quando você pergunta deste protagonismo dos estudantes, o que a gente mais deseja? Essa autonomia dos meninos circulando pela escola. Nós, nesse tempo de pandemia, nós observamos muito isso. Nos estudantes criando vídeos para fazer busca ativa dos estudantes, chamando os colegas para o Grêmio e tudo mais. Atualmente, nós temos agora, os Grêmios estão abertos, né? Esse calendário do Grêmio está aberto para as escolas. Ela tem todo um processo burocrático, então, para percorrer esse processo de eleição dos Grêmios. Uhum. E é um espaço privilegiado para movimentar essa autonomia dos estudantes. E qual é a novidade desse ano? São os 2 outros membros que vão ser do Grêmio, que vão participar do Conviva. Então, é um momento rico que o diretor deve fazer uso, sim, deste momento de eleição dos Grêmios, colocar essa turma toda que o ajudou lá na busca ativa, que o ajudou a fazer chamada com seus colegas, que fez outros movimentos. E é uma série de vídeos que nós vimos muito interessante, aproveitar todos esses talentos que a gente tem na escola agora, neste movimento de escolha de grêmios, de chapas de Grêmio, e já colocar esses meninos em ação. E com este retorno, dar voz para eles, porque eles vão ser assim peças fundamentais
para a promoção dos itinerários formativos a partir do próximo ano. Lembrando que você disse o seguinte, 2021 nós estamos já com o pé no novo ensino médio com eletivas e que ela ganha força na medida que vou avançando nas séries. Então, é fazer uso dessas vozes, colocar esses meninos que foram muito engajados conosco no ano passado, é fundamental agora. Perfeito. E que a escola, no fim das contas, é para eles, né? Assim, a gente quer que a escola do ensino médio reflita os anseios dos estudantes do ensino médio. Eu gostei muito disso que você comentou, de que, ao mesmo tempo, não dá para você imaginar que você vai contemplar todos os centenas de estudantes na sua mais absoluta especificidade, né? Porque a gente também não está fazendo uma escola para um estudante, a gente está fazendo para o coletivo. Então, como é que a gente constrói itinerários eletivas e também itinerários formativos que comportam a maioria e também vai oferecendo oportunidades aqui e ali que também endereçam esses outros anseios, né? Então, pode ser que ele esteja no itinerário formativo de linguagens, né, que já tem ali uma coisa com a comunicação de forma geral, mas ele vai conseguir realmente explorar de forma mais aprofundada ainda numa qualificação profissional, que nem você colocou, né, o curso de youtuber, né, como o Centro Paula Souza oferece hoje, via Novotec Expresso, esse curso super interessante que é como ser um youtuber, né, que ele fala não só fala muito de edição de vídeos, né, tem muito a ver com uma característica latente aí da nossa juventude hoje, né, e que a gente vê no nosso trabalho hoje em dia, né, a gente está aqui no Centro de Mídias, mesmo as escolas agora, a gente tem visto vários professores transmitindo a aula, né, o professor de grupo de risco transmitindo a aula direto para a escola, usando o apoio do professor de tecnologia, enfim, isso também está fazendo parte cada vez mais da nossa realidade, né. Valdete, tem uma pergunta aqui, daquelas mais difíceis, mas acho que você que tem uma experiência super bacana, a gente pode comentar um pouquinho aqui. A professora Patrícia perguntou assim, sobre o trio gestor, quando o diretor não é comunicativo, ou não é assim engajador, e pelo contrário ele acaba afastando os docentes e discentes, o que dá para fazer numa escola em que às vezes o perfil do diretor não é tão comunicativo assim, né? Então, Caetano, poxa vida, essa é uma pergunta também bastante interessante, e só para fechar aí do meu estudante de celebridade, então... Conta, como foi? Na verdade, é assim... Quando ele queria ser celebridade, não era a celebridade que eu imaginava que fosse. Por exemplo, uma Angélica, um Luciano Huck. Não era essa celebridade mais tradicional que você conhece. Mas esse youtuber famoso e tudo mais, que não deixa de ser uma celebridade. Isso foi bastante interessante. Então, só para fechar isso. Sim. Essa questão do diretor comunicador. Hoje, o que nós temos? Até pode ser que alguém diga assim, mas hoje eu não consigo ainda completar todos os meus... a minha equipe gestora, porque agora, com a publicação da atual resolução, nós temos uma equipe gestora mais robusta. Sim. Poxa vida, é claro que no seu concurso não está dizendo lá que você precisa ser um diretor comunicador. Espera-se que seja. Mas se eu tenho essa fragilidade, eu tenho hoje uma equipe gestora mais robusta. E ampla, né? Que a gente consegue se apoiar. Acho exatamente. Que as equipes elas têm que se apoiar cada uma na sua fortaleza, né? Nem todo mundo precisa ser bom em tudo, né? Exatamente. Você falou uma coisa bem interessante. E com certeza nesse trio gestor, ou essa equipe agora maior, há de ter alguém ali que tem uma facilidade, que tem uma articulação muito mais bacana com os estudantes. E sempre tem. E também eu tenho aquele meu coordenador. E também tem uma outra figura muito importante que no Grêmio ela desperta bastante, que é esse professor colaborador do Grêmio, esse professor participante do Grêmio, e que tem essa relação muito próxima dos estudantes. Então, assim, se aquele diretor se sente mais tímido, ele tem com toda certeza alguém ali na equipe dele que vai fazer esse papel de engajador. Perfeito. E é um papel que pode ser compartilhado com os professores, né, com os pais que fazem parte da APM, né, então tem aí os familiares que se engajam, então mais próximos da escola, né, dá para pensar em formas de usar como aliados os familiares que estão mais próximos e que eles possam servir para também engajar o restante da comunidade, né, para participar na APM. Mas, Caetano, a gente também tem que colocar aqui que é desejável que esse diretor ele circule por todos os espaços da escola. Verdade. É desejável que esse diretor ele converse mais, ele esteja mais próximo. Claro que nós vamos ter aquele diretor que super entende de tecnologia, mas também nós temos aquele diretor que super circula na escola. Então, é muito desejável, e agora mais do que nunca. Por quê? Nós estamos não só fortalecendo essa autonomia dos estudantes, levando para um lugar melhor, e também olhar para essa entrega que nós estamos fazendo para a sociedade.
Não desejamos mudanças? Ela começa no chão da escola. Perfeito. Então, essa articulação do diretor é muito esperada, é desejada mesmo porque ele é a cabeça de chave. Sim. Então, não, a liderança faz toda a diferença e a gente sabe, né? Com certeza. Ele acaba sendo mobilizador aí das fortalezas que cada um dos integrantes da equipe tem, né? Não tem como. Inclusive, isso também é um comentário da Pro Ana Lúcia. Aqui a Pro falou assim, acho que a equipe toda nesse caso fará a diferença. Né? Com certeza. E é isso, a escola não é feita de uma pessoa só, ela é feita de uma equipe, e quanto mais esse conjunto de pessoas estiver trabalhando como uma equipe, acho que mais a escola se beneficia. Né? E é muito interessante o que a professora fala pelo seguinte, nós observamos nessa entrada nossa, mudando de suporte do presencial para o remoto, muitos professores se sentiram angustiados por não dominarem a tecnologia. Sim. Quando nós fomos avançando nesse ensino remoto, nós fomos observando que aquele professor tímido, preocupado, ele se mostra um total engajado no ensino remoto, inclusive auxiliando os seus colegas que não dominavam. E ele foi também ganhando força, evidência e um protagonismo sênior muito interessante, de abrir a tela do seu computador, do seu celular e falar para o estudante, eu estou aqui. Então, isso foi de uma grandeza, de você Sim. olhar que eu tinha assim, muitas dificuldades, muita humildade, eu não dominava tudo isso, e, de repente, eu me torno também protagonista da minha história. Porque quando a gente está falando de projetos de vida, Caetano, nós não estamos falando só de estudante, dos sêniors também. Também então, os professores. Exatamente. É muito importante que essa voz não só ganhe força dos dois lados, do juvenil e do sênior. E eu penso que o ensino remoto aproximou muito essas outras habilidades do professor que estava ali guardada e que agora ele colocou em jogo, entendeu? Sim. Então, ela vai ser determinante agora para engajar esses estudantes para os itinerários formativos e de repensar essa prática toda que ele está em contínuo pensamento sobre o seu fazer no chão da escola. Isso Perfeito. É bem legal. Não, muito legal, ainda mais nesse momento que a gente tem essas novas possibilidades de atuação né, pedagógica. Né? A gente tem a ampliação do professor orientador da convivência, né, do POC, a gente tem, que antes era o PMEC, a gente tem a ampliação dos professores assistentes de currículo, né? Então aquele professor que também se desenvolve mais, se relaciona melhor com os seus colegas, né? Que tem aí essa facilidade de formação de pares, o próprio professor de apoio à tecnologia, quantos talentos a gente não descobriu aí nessas últimas semanas com essas atribuições de professor de tecnologia. Então acho que essa também é uma característica, né? De o professor poder ser protagonista da sua história, buscando caminhos diferenciados dentro da própria escola, né? Trabalhando isso de forma... enfim, eu lembro que no movimento Inova, a gente foi descobrir muitos professores que trabalharam em disciplinas eletivas, por exemplo, a jardinagem, né, o cultivo da horta, e que com isso conseguiram mobilizar um número grande de estudantes para uma coisa muito diferente ali naquela escola, né, e que também pode estar conectado depois com um aprofundamento curricular em agrárias, né, em ciências de forma geral, né, química, física, biologia, que também pode ajudar esses estudantes a mergulharem nesse mundo aí das ciências da natureza, né. Isso, e tem uma questão bastante que cabe nós falarmos um pouco aqui. Na medida que nós vamos agora, olhando para os projetos de vida, eles vão sendo sistematizados, vão gerando eletivas. Essas eletivas que serão disparadoras para os itinerários formativos. Exato. A gente coloca em ação a interdisciplinaridade, que tanto nós desejamos e que fazíamos aproximações de disciplinas, mas agora com essa características dos itinerários formativos, que olham para o aprofundamento curricular, a interdisciplinaridade está dada. Então, uma busca nossa de professores há tanto tempo, ela agora, de fato, se materializa de forma instituída. Então, você vai ter o espaço não de só fazer um levantamento prévio que inicia lá no seu varal dos sonhos, lá no seu projeto de vida, dando voz para esse estudante, olhando para o que ele realmente deseja. Como você disse, Val, mas pode ser que ele não queira seletivo, depois ele migre para outra, ele vai ter essa oportunidade de transitar sobre essas disciplinas e, na medida que ele faz esse trânsito, ele vai fortalecendo o seu PV. E quando ele fortalece o seu PV, os professores também, nesta dinâmica, vai aprendendo com os estudantes. Sim. E o que também nós observamos? Falando de eletivas, isso pode muito também acontecer nos itinerários formativos. De ser oferecido o mesmo itinerário formativo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que nós vimos isso acontecer também? Tudo bem, esse é um desejo desta comunidade escolar,
eu troco a dupla de professores, eu troco os professores que vão ministrar isso e ganho uma nova roupagem, aqueles mesmos desejos dos estudantes. Perfeito. Inclusive, tem uma pergunta aqui do professor Rodrigo Costa, que eu acho que tem tudo a ver com o que você comentou agora, Val, que é sobre a interdisciplinaridade, né, que é uma característica marcante aí do novo ensino médio também, né, vocês vão ver que os componentes curriculares de uma mesma área do conhecimento já têm suas atividades entrelaçadas, né, no currículo em ação, né, no material didático, ainda mantendo, claro, as suas especificidades, né? Física, química, biologia estão todos preservados enquanto disciplina, mas que as pontes estão mais claras entre as disciplinas, né? E eu acho que a pergunta do Rodrigo é assim, qual que é o papel dos núcleos pedagógicos na implementação desses itinerários formativos? E eu vejo muito o papel do núcleo pedagógico apoiando essa formação em serviço dos professores, que vão ter um desafio de aprofundar com seus alunos determinada área do conhecimento, né? Então, os professores que tiverem, por exemplo, na área de ciências humanas, vão receber uma turma que optou por um itinerário formativo de, por exemplo, ciências humanas e linguagens, e que, portanto, são alunos que querem se aprofundar nessa área, né, de ciências humanas. Então, como é que eu posso, enquanto professor, oferecer oportunidades para esses alunos se aprofundarem? Eu estava conversando com uma professora outro dia que falou, se eu puder aprofundar com os meus alunos em história, eu faria num modelo de simulação da ONU, que eu acho super legal e dá para a gente simular discussões internacionais entre os países para estudar mais a fundo a história, né, que a gente às vezes fica da história mundial, né, a gente fica às vezes só para sair um pouco da decoreba, a gente pode, né, usar essa metodologia da simulação. Bom, essa é uma ideia de uma professora, né, que pode fazer esse aprofundamento dessa forma. O núcleo pedagógico pode daí, portanto, até trazer essa voz para essa professora ali localmente e fazer uma formação, facilitar uma formação entre pares da diretoria de ensino durante um momento de ATPC, né? Olha que legal, escolas dessa diretoria, como que essa professora implementou esse itinerário, né, ou esse componente desse itinerário formativo, aprofundando um componente curricular de história, permitindo que esses alunos realmente irem além, né, no aprendizado, né, que consigam realmente se aprofundar nisso e engajar mais com uma área que eles escolheram, né? E aí aqui eu estou pegando um exemplo, mas para todos os itinerários formativos vão ser os mesmos professores da rede, né, que a gente sabe que precisam de formação, que aprendem com seus pares, né? E acho que o núcleo pedagógico tem esse papel também, né? De formar os professores ali a partir da riqueza que são os nossos professores da própria rede, né? Com certeza, Caetano. Quando você traz o núcleo pedagógico, ele tem um papel estratégico, no meu entendimento. Na verdade, primeiro porque eles são os guardiões, eu sempre disse isso, mesmo porque eu fui PCNP também, um guardião do currículo. Então, eles super entendem das questões das habilidades, quais são as estruturantes, quais são as que convergem, quais são as habilidades de extremidades. Então, eles já têm essa expertise. Como que eles podem contribuir nisso tudo? Não só olhando para as inter-relações que os cadernos hoje oferecem, como São Paulo Faz Escola, Aprender Sempre, Currículo em Ação, que já trazem no seu bojo essa discussão da interdisciplinaridade, em que medida aquelas habilidades ali propostas, elas conversam com outras. Então, este fazer, ele já está dado. O que cabe muito ao núcleo pedagógico trazer para a escola carece disso tudo? Estabelecer as relações. E estabelecer as relações não são fáceis. Então, esse é um grande desafio, essa é uma envergadura que o núcleo pedagógico precisa fortalecer cada vez mais, e na medida do possível, eles têm feito isso muito bem. E agora, na formação direta com o professor. Como aqueles determinados itinerários formativos que serão oferecidos nas escolas, quais são as extremidades que podem ser dialogadas com outras áreas do conhecimento, por exemplo, das ciências humanas, das ciências da natureza, das linguagens, como é que nós vamos estabelecer todas essas relações, e que é de extrema importância agora. E o núcleo pedagógico, ele tem esse papel fundamental, porque já dominam muito bem esses nossos cadernos, estabelecem essas relações muito bem, e agora eles vão ter um outro horizonte para expandir o que o núcleo sempre buscou, que é a interdisciplinaridade, que, como eu volto a dizer aqui,
não é algo fácil de fazer. E também de olhar a elasticidade da interdisciplinaridade, o quanto que a interdisciplinaridade vai alcançar. Mas, em alguma medida, ela vai estar totalmente articulada nos itinerários formativos. Então, veja, estabelecer relação, eu volto a dizer novamente, não é um movimento fácil, é um movimento cognitivo muito sofisticado, Sim. mas que necessita ser feito. Então, veja, desde a conversa de como vai sendo oferecidos os próprios conteúdos, depois eu chego ali nos meus projetos de vida, olhando para o desejo dos estudantes, depois eu chego ali nas eletivas, que vão ser as primeiras costuras para olhar para esse itinerário, e quando eu já chego no itinerário formativo, no meu entendimento, já é um raciocínio bastante sofisticado, Com certeza. mas uma trajetória. Então, veja, em que medida esses cadernos nossos que estão sendo oferecidos hoje, eles vão ser propulsores, na verdade, vão ser grandes disparadores para a escrita desses itinerários. Mas o que estou dizendo aqui também não é para ninguém ficar assustado. Por quê? Porque nós já vimos nessa toada, como você colocou. Sim. Você já vem nessa caminhada, nesta trilha, que, aliás, a gente chama de trilha, né? As trilhas, nossas Trilhas formativas. trilhas formativas. E que é exatamente isso. Como que é esse caminho, como que é essa jornada. E que agora vai chegar num movimento mais sofisticado, que são os itinerários formativos, que tem uma dupla responsabilidade. E que a gente tem que deixar aqui muito claro. O mercado de trabalho e a continuidade dos estudantes no ensino superior. E a escola não pode Perfeito. perder isso de vista. Não, jamais, porque eu sempre, quando falo do ensino médio, trago aquela estatística, né, da quantidade de jovens que a gente tem que não estão nem estudando, nem trabalhando. E ninguém quer isso para os nossos jovens. A gente quer que nossos jovens estejam engajados com o seu estudo, né, continuem seus estudos e também estejam no mundo, empregados, né? Quem vai querer que os alunos estejam sem poder trabalhar? Às vezes eu vejo essa oposição aí, tem gente que fala, não, mas o curso técnico é mecanicista, ele vai trazer, né, vai afastar o aluno do ensino superior, vai criar para ser operário, mas pelo contrário, né, a gente vê, e acho que você pode até comentar um pouquinho disso, da trajetória dos alunos que fazem itinerário formativo técnico, que também em seguida vão buscar aprofundar isso em seguida da educação básica, né, vão buscar isso, aprofundamento disso no ensino superior também, né, a gente tem exemplos, né, e tem não só casos, mas boa parte dos nossos alunos que concluem o ensino técnico também continua buscando formação em nível superior. Isso, Caetano, a gente não pode tirar isso do nosso radar nunca. Primeiro, porque a escola do século XXI é uma escola que ela precisa ofertar a oportunidade para o estudante. Isso é uma competência, isso está lá, né, das competências para o século XXI, e mais do que nunca. Agora, com o ensino remoto, como que o ensino remoto potencializa toda essa conversa? Porque esse estudante hoje ele já é dessa geração mais tecnológica, então, com o ensino remoto, que agora efetivamente todos ingressaram, com certeza vão conseguir trabalhar melhor essa questão. E tem uma outra, e daí eu posso trazer um pouco da minha experiência, dos estudantes que fizeram os itinerários formativos, nos diálogos que nós tínhamos com eles, todos já tinham parte do seu projeto de vida desenhado e o ensino superior está validado. Então, os meninos migraram para a FATEC, eles migraram para os cursos de tecnologia. Então, essa é uma tendência. Dizer que, de repente, que o ensino técnico vai ser só uma formação tecnicista ou mecânica, como você colocou, isso não tem se concretizado. Isso. E também, se for uma escolha dele, nós também precisamos de muitos técnicos. Com certeza, Não inclusive a gente precisa de bons técnicos, Exatamente. né, que escolheram fazer aquilo, estão, né, exatamente nessa perspectiva. E cabe à escola ofertar a oportunidade. Sim, a gente precisa dar oportunidades para os nossos alunos. Valdete, está acabando aqui o nosso tempo hoje. A gente não conseguiu, lógico, dar conta de todas as perguntas. Acho que tem alguns comentários aí que a gente foi trazendo, fui pescando aqui do grupo enquanto isso. Falamos bastante sobre o engajamento dos alunos, o protagonismo dos alunos, o papel da liderança, né, da equipe gestora. Falamos de interdisciplinaridade, falamos do itinerário técnico, né, também, que é uma parte também das ofertas do novo ensino médio. Mas a gente agora vai precisar encerrar. Lembrando, a gente vai ter essas lives aqui para falar sobre o novo ensino médio, sobre vários aspectos do novo ensino médio. Então, se a sua dúvida não foi contemplada ainda, não se preocupe, a gente vai abordar ela em outras lives, mas também vai abordar elas durante os momentos formativos obrigatórios, né? Vamos dizer assim. Então, dentro da jornada, essa aqui é uma live mais livre, mas a gente também vai abordar isso durante as formações regulares aí da rede ao longo do tempo.
A gente tem essa live aqui nesse horário toda semana sobre o novo ensino médio. A exceção só é semana que vem. Semana que vem a gente vai estar com o secretário fazendo uma parte da trilha formativa de educação antirracista aqui nesse horário. Também é um tema super legal, espero que eu consiga acompanhar também. Bom, só para me despedir, queria agradecer muito você, Valdete. E tem alguma coisa que você queria deixar como mensagem final? Uma fala assim, só para também arrematar? E aí também pode se despedir na sequência e a gente encerra. Tá certo, Caetano. Obrigada, primeiro, pela oportunidade, as considerações que me foram permitidas ser feitas aqui. Me coloco à disposição também de ajudar a responder essas perguntas. Agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da experiência e acreditar sempre que cabe à escola dar a oportunidade para os nossos estudantes. E também cabe aos nossos professores e gestores essa escuta atenta, esse olhar mais carinhoso para a escola também, porque, na verdade, todos nós somos protagonistas e todos nós desejamos que chegamos num outro lugar, um lugar diferente, um lugar melhor. Obrigada pela oportunidade, Caetano. É isso mesmo. Eu que agradeço, Val. Obrigado a todos e todas e até uma próxima. Tchau, tchau.